Bora estruturar essa tabela salarial, então? Já trabalhamos tanto em pesquisa, já trabalhamos tanto em classificação de cargos, que esse é o momento da gente montar essa tabela efetivamente. Do que ela é composta, né? A tabela salarial em si, ela é uma matriz onde que compõe os intervalos salariais para cada grupo de cargos. Eu já vou explicar o que são esses grupos de cargo. E esses grupos de cargo, na avaliação da tabela, em termos de remuneração, eles têm o mesmo grau de complexidade. Se eles têm o mesmo grau de complexidade, eles vão ser remunerados da mesma forma, tá? Então, esses grupos de cargos que têm a mesma complexidade, eles são agrupados por classe, para quais são atribuídas as faixas salariais que vão determinar a remuneração desses colaboradores. Então, o que é uma classe salarial? É o conjunto de valores organizados em faixas que correspondem a essa trajetória salarial de um mesmo grau de complexidade, tá? Ela é utilizada para agrupar esses cargos que foram classificados como tendo a mesma importância dentro da organização e eles ficam juntinhos lá na tabela salarial. Já a faixa salarial, então, corresponde a cada um dos valores da classe salarial, partindo sempre de um salário inicial, com intervalos pré-definidos, chegando à última faixa salarial. E o salário em si, então, é a contraprestação devida que a gente tem, deve aos colaboradores pelo trabalho que eles prestaram, certo? Ao longo da tabela e das classes, o cargo pode ir evoluindo, a pessoa pode ir evoluindo no salário conforme o desempenho profissional. E cargo, então, é um grupo de funções da mesma natureza e amplitude de atuação, certo? Vou partir já para a prática para a gente não perder muito tempo. Voltando aqui para tabela de ranking que a gente construiu, tá? Lembra que a gente fez todo o processo de análise de cargos, fez a pontuação, tudo bonitinho. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou classificar esses cargos do menor para o maior para que a gente possa começar a construir essa tabela salarial de fato, tá? Por quê? Porque eu preciso começar a fazer o agrupamento dessas funções. Lembra que cada classe dessas vai definir o mesmo nível de complexidade. Então, cada agrupamento desses representa uma classe salarial na tabela. E o que são as faixas? As faixas salariais são essas: A, B, C, D e E. São normalmente cinco faixas, tá? Partindo da A, que é normalmente a tabela de contratação, a C, que é a mediana da tabela, e a E, que é a última faixa da tabela. Existem empresas que ainda fazem como é que eu vou te dizer, uma faixa antes da A, quando elas têm política de salário de admissão. Sabe quando a pessoa é contratada e tem um salário de efetivação após os 90 dias? Então, eles ainda incluem uma faixa anterior à faixa A. Então, a pessoa só vai estar incluída na faixa A da tabela de fato após os 90 dias, mas não é com esse modelo que a gente vai trabalhar, tá? Então, o que eu fiz aqui? Como é que isso foi estruturado? Aqui eu peguei pelo ranking base, eu peguei as pontuações, tá? E dentro dessas pontuações aqui, eu comecei a agrupar os cargos que têm o mesmo nível de complexidade dentro da minha organização. Isso é uma avaliação que é individual. Inclusive, nesse momento, a gente pode identificar que a gente fez uma avaliação incorreta de algum cargo e ele ficou mal classificado na tabela. Esse é o momento da verdade de fato. Então, por exemplo, aqui nessa tabela salarial, auxiliar de pintura e auxiliar de pós-vendas, eles têm o mesmo nível de complexidade, eles valem a mesma coisa dentro da organização. Então, eles vão ficar juntos na classe 1, né? No primeiro nível aqui da tabela. E aqui eu vou nomear até que pontos eu estou colocando os cargos aqui. Então, vamos ver quanto eles pontuaram. Eles pontuaram 112 e 126. Então, no intervalo mínimo, que é 100 pontos, até o intervalo de 127, todos os cargos que vão ficar
classificação no ranking, então poderia ter outros cargos aqui, outros auxiliares, enfim. Se eles pontuarem até 127 pontos na avaliação, eles vão ficar inclusos no nível 1 da tabela. Isso serve quando a gente faz também criação de novos cargos e a gente precisa incluir na tabela, serve como referência. Se eu crio um novo cargo, faço a avaliação dele pelo manual que eu disponibilizei e ele atinge pontuação até 127 pontos, ele vai ficar incluso nesse primeiro nível da tabela. O que eu trago para cá? A prática, eu gosto de fazer isso porque isso nos traz um comparativo de como a tabela está ficando diante da realidade da empresa. Então, eu sempre trago aqui o valor referência da prática interna que a empresa está tendo para esse cargo, tá? Então, aqui, o que eu faço, tá? A tabela que eu estou enviando para vocês, ela já está configurada para 5 níveis salariais. A gente precisa definir aqui um intervalo percentual entre as faixas. Por quê? Porque isso precisa ser sempre equilibrado, tá? Mas eu já vou explicar isso. O que a gente vai fazer nesse momento? Se eu defino que esse aqui é o primeiro nível, eu vou agrupar esses dois cargos e eu vou pegar aqui no ranking base qual é a referência de pesquisa do primeiro quartil dessa empresa, tá? Então, pego a referência dos dois aqui, seleciono e aqui embaixo no Excel ele já vai me dizer uma média. A média é 1.347. O que eu faço? Coloco no meio da tabela aqui os 1.347. Aí ele já vai me calcular aqui já vai me calcular as faixas salariais. Só deixa eu ajustar essa fórmula. Esse aqui dividido por esse. Então, o que ele está fazendo aqui, tá? Eu coloquei a média que é trabalhada, que eu identifiquei na pesquisa, coloquei o primeiro quartil que foi identificado lá na pesquisa salarial na mediana da tabela. Deixa eu exibir. Deixa eu congelar esse painel que vai ficar atualizado. Na mediana da tabela. Então, a gente tem aqui primeiro quartil seguindo a linha da pesquisa, lembrem? A menor remuneração, a gente tem a média e a gente tem o terceiro quartil aqui na faixa E. Eu coloquei a média da pesquisa na metade da tabela, na mediana da tabela, que é um posicionamento mais comum das empresas, tá? O que você pode fazer? Você pode colocar esses 1.347 que você identificou como média de remuneração aqui no início da tabela e calcular 7%, cada faixa com um intervalo de 7% entre essas faixas. É um posicionamento mais agressivo, a sua tabela vai ficar com um valor muito maior de mercado, porque imagina, você está contratando as pessoas já na média de mercado, qualquer reconhecimento que você vai fazer para a próxima faixa, em termos de mérito, você já vai estar trabalhando acima de mercado, que é uma prática que as pessoas costumam não adotar muito. As pessoas não, as empresas, né? Então, é muito comum que a média de mercado fique também na mediana da tabela e a gente calcule 2 níveis anteriores a essa média, tá? Qual é o cálculo que a gente está fazendo aqui? Eu joguei aqui no meio a média que eu identifiquei aqui na pesquisa, né, desses dois cargos, e estou calculando 7% de diferença das faixas. Então, esse 7% está definido aqui. Por que 7%? Porque 7% é uma amplitude de 35%, né? Então, daqui até aqui, a gente vai crescer 35% esse salário. Pode ser 6%, pode ser 5%, pode ser o percentual que vocês definirem, tá tudo bem. Isso é uma combinação que vocês vão fazer com o dono dessa empresa, mas também vão fazer muito esse exercício para ver o que fica mais adequado à realidade da empresa, tá?
Mas então eu vou continuar colocando aqui que é um posicionamento mais comum das empresas, não tão agressivo. Agora, eu vou partir para a próxima classe salarial. Então, aqui eu agrupei esses cargos aqui, pintor, operador de expedição, almoxarife, enfim, como tendo o mesmo nível de relevância para a empresa. Então, eu venho aqui e pego as médias salariais deles para fazer esse comparativo. Então, até o operador de expedição. Então, eu tenho uma média aqui de 1.806. Eu não gosto de trabalhar com números quebrados na tabela, então eu sempre vou arredondar isso, tá? Vou colocar aqui 1.806. E aí ele já vai me calcular esses níveis aqui, ó. 1.806. Então, ele começa... Então, digamos aqui nesse cenário, tá? Ele começa, todas as pessoas dessa posição seriam admitidas com o valor de 1.577. Se tivessem um bom desempenho na função, poderiam evoluir para 1.688 e assim para as demais faixas. O que eu avalio aqui? Que eu tenho uma posição que hoje na empresa está sendo remunerada abaixo desse nível A e que as outras estão todas enquadradas muito próximas de algum desse nível da tabela, então elas estão conversando com a realidade da empresa. E agora eu vou fazendo a próxima evolução. Então, até aqui eu fui até 150 pontos, agora eu vou de 151 para 196. Então, 196. Eu tenho a próxima. Onde é que eu estou olhando isso aqui, ó? Quem definiu isso? Eu, na verdade. Eu defini e essa é a avaliação que você vai fazer. Porque eu, olhando para esses cargos, entendi que eles têm o mesmo nível de complexidade e importância para a empresa. Então, eles ficaram juntos nessa mesma classe. Então, a média aqui é 207. Tá vendo aqui? 207 é o que eu vou passar para cá. Vou colocar aqui o próximo, então, 197 a 221. 97 até 221. Eu tenho uma média de 2,747. Ele já vai calculando aqui os níveis, tá? Vamos ver o próximo, 222 até 244. R$3.098. Tá? 245 até 265. Eu tenho uma média de 3.673,29 e vou jogando aqui na tabela. 3.673. Isso. 673. Qual é o intervalo aqui? 245 até 265. 3.673. E assim eu vou fazendo a sequência, vou subindo, vou fazendo todas as médias. Pode ser que você identifique que nesse momento você tenha que mudar, reposicionar um desses cargos, porque a prática que você identifica internamente está muito abaixo do que você está construindo na tabela, tá? Então, talvez tenha que ser revista ou você tenha que reposicionar, talvez você tenha que descer um nível essa posição na organização. Por exemplo, aqui, nesse caso, no nível 6, eu tenho um analista de pós-vendas que está sendo remunerado com 2.459, analista de pós-vendas pleno, que está com uma prática interna de 2.459. Eu estou partindo de 3.208 aqui. É muita diferença. Esse 2.459 se encaixa bem nesse nível 5 aqui da tabela.
Então, talvez eu tenha que reposicionar e rebaixar esse cargo dentro da classe salarial. E é assim que a gente vai construindo a tabela salarial. O que eu acho bem importante esclarecer para vocês? Que aqui eu peguei, no exercício, a gente pegou a média desses dois cargos e aplicou. Só que o que a gente precisa observar, e foi uma das nossas aulas desse curso, que esse nível A aqui não está respeitando o mínimo estabelecido em convenção coletiva, que é de 1.375. Então, eu não posso partir de 1.177, a minha tabela salarial, se eu não estou respeitando o mínimo. Eu não vou poder praticar nunca esse nível. Então, são os ajustes que a gente precisa fazer. E foi o que aconteceu aqui, ó. 1.375, partimos disso e a isso foi acrescentado os 7% em cada classe salarial. Então, aqui, se eu for dividir esse por esse, colocar como percentual, ó, são 7% de diferença, ó, 7% em todos os níveis, que é o que a gente quer. Então, a gente tem uma evolução aqui de 35%, considerando essa para essa faixa aqui. O que acontece aqui nesse fato? A gente costuma dizer que quando isso acontece, a tabela salarial ela começa a ficar um pouco achatada. Por quê? Porque o ideal é que todo mundo consiga caminhar dessa forma aqui, fazendo esse movimento, né? Deixa eu congelar aqui também. Fica mais fácil de visualizar. Pronto. Que é o quê? A pessoa entrar como auxiliar de pintura, por exemplo. Ela entra com 1.375, aí ela vai evoluindo, evoluindo na tabela, chegou no último nível aqui, que é o E, né? Chegou em 1802, ela vai sair de auxiliar de pintura para ser pintor. E aí o ideal é que ela começasse esse nível A aqui com um valor maior, né? E aí que entra o equilíbrio da tabela. Quando a gente tem um salário mínimo definido em convenção muito alto, ela começa a achatar, porque os dois níveis aqui começam a ficar muito parecidos, tá? Então, de 1802, ele sai aqui para um nível inicial de 1577. Se ele fosse movimentar aqui, tivesse nesse último nível de fato, ele já partiria aqui para metade da tabela, partiria para o nível C em termos de movimentação. O que é um cenário ideal que aconteça, tá? Vamos ver se a gente tem algum aqui. Ó, o ideal é que aconteça exatamente como está do nível 6 para o nível 7, ó. Começa em 3.208, vai para 3.433, o último é 4.205. Então, se a gente for fazer a promoção de analista de PCP pleno para um analista de PCP sênior, ele sai de 4.205 para 4.928. Ele tem um reajuste salarial com essa movimentação, porque a gente passar ele de pleno para sênior, que é uma movimentação vertical, onde ele está ganhando mais responsabilidade, está subindo na carreira de fato, não faz sentido se isso não for não refletir em salário. Então, o ideal é que aconteça dessa forma. Nem sempre a gente vai conseguir quando a gente segue bem direitinho o que está na pesquisa salarial, mas não tem problema, tá? Por quê? Porque dificilmente as pessoas vão chegar, vão caminhar até esse nível E e D aqui. Esse nível D e E são faixas salariais pouco praticadas. As pessoas só ficam nesse nível salarial realmente se elas não têm condições de crescer verticalmente, se elas não têm condições de assumir uma posição maior. Porque normalmente os méritos eles vão caminhando até uma faixa B e C, e aí, se a pessoa realmente tem um bom desempenho, ela já vai acabar sendo promovida. Se isso não acontece, ele vai ficando estagnado em termos de cargo, mas vai ganhando salário e aí ele vai avançando para a faixa D e E, tá? Então, assim a gente constrói a nossa tabela salarial.
Se eu entender que 7% é muito de diferença, tipo assim, porque o que acontece? A gente vai definir depois na política salarial, quantas faixas dessas, cada pessoa pode evoluir no mérito. Então, se eu tive uma boa avaliação e o gestor vem lá me pedir um aumento por mérito, a gente vai olhar para essa tabela salarial e vai dizer, ok, ele está nessa faixa da tabela, eu posso avançar uma faixa, que é 7%, eu posso avançar duas, que são 14%. Ah, é muito, é pouco, eu posso colocar aqui uma versão bem menos agressiva, que é 5% só de diferença. Ó, já muda toda a minha tabela, e aí ela já começa a ficar mais equilibrada também, em termos de diferença aqui dos níveis, ó. Posso colocar 6% aqui, ó. Eu só vou alterando aqui em cima, e isso é vocês que definem, e na avaliação de vocês, o que vai ficando melhor, mais adequado, mais equilibrado, e também, né, o que fica mais próximo da realidade da empresa, porque a gente não pode se distanciar muito disso, porque senão a nossa tabela não vai ser aprovada, tá? E é basicamente essa a didática, tá? É fazer a classificação desses cargos em grupos por níveis de importância para a empresa, pegar a média salarial dessas funções aqui que a gente buscou na pesquisa salarial, trazer essa média aqui para a mediana, que pode ser colocada aqui no início também se o posicionamento for mais agressivo, mas normalmente é na mediana mesmo, definir o quanto de diferença vai ter entre uma faixa salarial e outra, para a gente definir, desenhar esse crescimento aqui, horizontal, né? E se tiver algum ajuste para fazer, a gente vai fazer a reclassificação de um cargo quando a gente vê que ele ficou muito mal classificado na tabela, ou enfim, não está muito coerente com a prática da empresa. E aí a gente tem este modelo aqui de tabela salarial prontinho, lindo, maravilhoso, para a gente sair aplicando e dar continuidade nas próximas etapas, mas sobre isso a gente vai falar mais na próxima aula. Estou te esperando lá.